Mesmo apoiada pela mais vasta e permanente campanha de mutação cultural, a articulação direta de bandidos e revolucionários não seria suficiente para produzir seus efeitos se, ao mesmo tempo, a própria estrutura jurídico-policial do Estado não fosse submetida a alterações destinadas a dificultar a atividade repressiva, fornecendo aos delinquentes todas as vantagens na sua luta contra a sociedade. O desarmamento da população civil, a criminalização fácil das ações policiais mais corriqueiras, a leniência proposital para com os delinquentes juvenis, a tolerância ou mesmo incentivo à violência nas escolas, tudo isso converge com a estratégia geral do movimento revolucionário em seu empenho de demolir as defesas da sociedade por meio da criminalidade triunfante. O auxílio reclusão, ou bolsa bandido, como o povo prefere chamá-lo, não tem nada de extravagante ou surpreendente, é apenas mais uma expressão da imensa ternura para com os ferozes, o sentimento mais profundo e permanente da religião revolucionária que de há muito já deixou de ser só um estado de alma e se transformou em temível instrumento de ação prática. Nota de rodapé. Segue o trecho de uma das respostas de Olavo de Carvalho às objeções surgidas a partir deste texto. A perspectiva do desamparo na eventualidade da prisão do provedor, em contrapartida, seria um forte incentivo a que esposa e filhos pressionassem o pai a viver honestamente. A abolição preventiva desse risco é, com toda a evidência, um estímulo à criminalidade. Objeções e respostas, Diário do Comércio, 5 de novembro de 2009. Fim da nota de rodapé. 2. Terrorismo e narcotráfico. Não quero citar nomes. O Globo, 20 de setembro de 2002. As Farc são, ao mesmo tempo e inseparavelmente, uma organização política, militar e criminosa. Partido, exército e máfia. Dedicam-se com o mesmo empenho à difusão do comunismo, à guerrilha, com seu imprescindível complemento terrorista, e ao narcotráfico. Nota de rodapé. Folha Online, 11 de novembro de 2001. Um documento elaborado pela Operação Cobra, sigla para Colômbia, Brasil, da Polícia Federal encarregada de desarticular o narcotráfico na fronteira da Amazônia brasileira, identifica bases de produção de cocaína sob o domínio das Farc, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Chamadas de complexos, conjunto de laboratórios de refino, as bases produzem mensalmente, segundo o relatório, cerca de 45 toneladas do cloridrato de cocaína. A droga partiria em aviões de pistas clandestinas na Colômbia para a Europa e os Estados Unidos e até para o Brasil. Não temos mais dúvidas das relações das Farc com o narcotráfico. A guerrilha tem o comando das drogas e isso é uma ameaça para a fronteira brasileira, afirma o delegado Mauro Espósito, coordenador da Operação Cobra. Reportagem citada por Olavo de Carvalho no artigo Relendo Notícias, Jornal da Tarde, 2 de outubro de 2003. http://www.olavodeccarvalho.org/semana/031002jt.htm. Soletração http://olavodeccarvalho.org/semana/031002jt.htm. Fim da soletração. Fim da nota de rodapé. Essas três divisões funcionam de modo articulado e convergente para a mesma finalidade, a extensão do processo revolucionário colombiano a todo o continente. O chavão corrente de que as Farc não participam do tráfico, apenas cobram o imposto dos traficantes, é uma dessas obras-primas da hipnose semântica que só a arte soviética da novilíngua lograria criar. Compactando três ardis lógicos entremesclados, a expressão prende o ouvinte médio numa rede de confusões da qual só um esforço analítico superior à sua capacidade poderia libertá-lo. Desde logo, 1. Enobrece com uma nuance de imposição legal a extorsão praticada por um grupo criminoso sobre outro grupo criminoso, o que automaticamente, 2. Força a legitimação implícita, artificial e antecipada do primeiro como governo constituído, funcionando também, 3. Como camuflagem destinada a sugerir que o referido, levando dinheiro do tráfico, não suja suas mãozinhas na operação.
Mas é óbvio que ninguém pode cobrar imposto se primeiro não reduz o pagante pela força à condição de seu subordinado e servo. Os homens das Farc são mais que traficantes, são os mandantes primeiros e os beneficiários últimos de toda a produção e exportação de drogas da Colômbia. Mas não ficam só mandando de longe, metem diretamente a mão na massa. Trocando regularmente cocaína por armas, tem no negócio das drogas a participação mais direta e material possível. Dominando-o de cima e de baixo, de fora e de dentro, são traficantes no sentido mais pleno e eminente da palavra. As suas 3 vias de ação correspondem a 3 tipos de associados e colaboradores. Primeiro, os combatentes, planejadores e executores de ações de guerrilha e terrorismo. Segundo, os provedores de recursos, uma rede que começa com os produtores, passa por uma série de administradores, negociadores e fornecedores e termina nos últimos agentes de revenda que passam a cocaína aos consumidores, desde o Beautiful People até as crianças da mais humilde escola de bairro. Terceiro, os agentes publicitários e políticos encarregados de espalhar as palavras de ordem da entidade, legitimar moralmente sua atuação, elevar seu status e embelezar sua imagem perante o público. Muitos brasileiros têm colaborado com as Farc nas 3 áreas. O menor índice de participação é na esfera militar. As Farc têm conseguido entrar no território amazônico e recrutar brasileiros para a guerrilha, mas, evidentemente, entram como soldados rasos e não participam da hierarquia de comando. A colaboração brasileira aí limita-se ao fornecimento de idiotas. Outra escala de importância é a da parceria brasileira no segundo domínio, o do provimento de recursos. O Brasil é o maior mercado latino-americano para as drogas da Colômbia, obtidas em troca de armas. Através de seus agentes locais, as Farc têm conseguido exercer um domínio incontestável, não somente sobre esse mercado, como também sobre amplos setores da polícia e da administração pública. Associadas à principal quadrilha de traficantes locais, são a fonte essencial das drogas consumidas no Brasil e a origem da maior ameaça organizada que hoje pesa sobre a segurança nacional. Suponho que os leitores tenham acompanhado o noticiário da semana passada. Nota de rodapé. Segue o trecho de uma reportagem da revista Veja de 18 de setembro de 2002. A rebelião ocorrida na semana passada na penitenciária de segurança máxima Bangu 1, no Rio de Janeiro, criou um marco na história criminal do Brasil. Durante 23 horas, a população da região metropolitana do Rio esteve, de alguma forma, refém do traficante Luiz Fernando da Costa, 35 anos, o Fernandinho Beiramar. Por volta das 8h30 da manhã de quarta-feira, o bandido rendeu 2 agentes que faziam a revista da galeria onde se encontrava encarcerado. Com a óbvia conivência de quem deveria tomar conta do presídio, conseguiu passar por 3 grossas portas de ferro, cruzar um corredor, abrir outros 3 portões e chegar à cela de Hernaldo Pinto de Medeiros, o UE, a quem havia jurado de morte. Rendido, o E teve o crânio e a mandíbula amassados, levou um tiro e ao fim seu corpo foi queimado. Ao celular e armado com uma pistola, Beiramar, o mais perigoso bandido brasileiro, comemorava a morte do rival e de outros 3 presos. Tá dominado, tá tudo dominado. Fim da nota de rodapé. Ainda mais vital, porém, é a colaboração política e publicitária, pois do Brasil tem partido as principais iniciativas de escala internacional para descaracterizar as Farc como organização criminosa e limitar o seu perfil político à imagem de entidade política, se não ética e meritória, que ela aprecia projetar em si ante o mundo e a mídia. Na primeira reunião do Fórum de São Paulo, em 1991, dezenas de organizações revolucionárias assinaram com as Farc um pacto de solidariedade na base da lisonja mútua. No final do 10º encontro da mesma Assembleia em Havana, dezembro de 2001, uma declaração oficial contra o terrorismo, maravilha da novilíngua, excluía da categoria de terroristas as próprias entidades signatárias e reservava essa classificação para os governos que tivessem o desplante de fazer algo contra elas. Entre esses 2 momentos, houve a hospedagem oficial do governo gaúcho a dirigentes da entidade, a participação chiquérrima em 2 fóruns sociais mundiais, a intermediação de organizações locais para a pregação feita por agentes da narco-guerrilha colombiana em escolas brasileiras
e, por fim, a publicação da revista farquiana Resistência, que circula livremente nas bancas deste país. Se agora me perguntarem, mas quem afinal são esses brasileiros? Direi que no campo militar nenhum se destaca em especial, são todos anônimos. Quanto aos colaboradores principais nos outros 2 campos, recuso-me terminantemente a fornecer seus nomes. Recuso-me a sujar reputações, seja a daquele cidadão que, desde a cadeia, espalha as drogas e o terror pelo Brasil, seja daquele outro que, convocando e dirigindo sucessivos fóruns de São Paulo, assinando e difundindo sucessivos primores do eufemismo universal, vem inoculando na mente do público a crença mentirosa de que as Farc não têm a menor parcela de culpa pelo que faz o primeiro. Se um deles é reconhecido como inimigo público número 1 e o outro como virtual cidadão número 1 da República, isso só mostra que no Brasil o fundo e o topo da hierarquia se tornaram indiscerníveis. Queremos ser repudiados. Diário do Comércio, 20 de agosto de 2010. Num dos últimos debates eleitorais, o candidato a subdilma, Michel Temer, negou que o senhor presidente da República tivesse proposto a mutação das Farc em partido político, mas, antes de terminar a frase, já se desmascarou ao defender as lindíssimas intenções da proposta. Como poderia conhecer as intenções, adoráveis ou abomináveis, de uma proposta que, segundo ele mesmo, jamais foi feita? O senhor Temer é, com toda a evidência, um mentiroso cínico. Tão cínico quanto foi o próprio Lula ao apresentar aquela sugestão indecente. Na ocasião, o senhor presidente perguntou: se um índio e um metalúrgico podem chegar à presidência, por que alguém das Farc disputando eleições não pode? Nota de rodapé. Ver a reportagem Lula sugere às Farc criar partido para chegar ao poder. Disponível no link http://www.estadal.com.br/notícias/Internacional, _Lula-Suggere-AS-Farc-criar-Partido-Para-chegar-o-Al-Poder, www.estadal.com.br/NOTICERA-FARC-CR-AS-PARC-PA-RTA-DO-PA-RA-CA-GE-AR-PA-DR-3629696,0.htm. Fim da soletração. Fim da nota de rodapé. A resposta a essa pergunta é simples. Ser índio ou metalúrgico não é crime. Matar 30 mil pessoas e sequestrar 7 mil, mantendo estas últimas em cativeiro por 10 anos ou mais, é uma sucessão formidável de crimes hediondos. Até um retardado mental percebe a diferença entre eleger presidente um índio, um metalúrgico, um Zé Ninguém, um mendigo que fosse, e um autor de assassinatos em massa. Nenhum dos presentes à obscena declaração presidencial ousou jogar-lhe na cara essa obviedade gritante que ele, com aquela cara de pau integral que só as mentalidades criminosas têm, fingia desconhecer. Mais cínico ainda revelou-se o supremo mandatário, bem como todos os seus bajuladores de ofício, o senhor Temer, primeirão da lista, ao alardear que a sugestão expressava o repúdio presidencial aos métodos de luta ilegais, cruéis e desumanos da narcoguerrilha colombiana. Que repúdio é esse que, em vez de punição, oferece aos criminosos uma ficha limpa, o livre acesso ao poder de Estado e a perspectiva de enriquecimento sem limites mediante o comércio de drogas legalizado? Se isso é repúdio, não há um só brasileiro que, a esta altura, não implore de joelhos: repudie-me, senhor presidente. Mas, por baixo do cinismo ostensivo, vem outro mais direto e mais perverso ainda. Guerrilhas e terrorismo são, por definição, muito diferentes de uma guerra travada por exércitos convencionais. Estes buscam a vitória militar e o domínio do território. Só depois de atingidos esses objetivos é possível a instalação de um poder político nas zonas ocupadas, e mesmo assim a transferência de autoridade dos militares para os políticos é lenta, gradual e cheia de precauções.
Grupos guerrilheiros e terroristas, ao contrário, visam a conquista de objetivos políticos antes e independentemente da vitória militar, que quase sempre fica além das suas possibilidades. Independentemente da vitória militar, que quase sempre fica além das suas possibilidades.